Ruas da Zona Sul de São Paulo são transformadas numa nova Cracolândia. Polícia de Goiânia apreende 1 tonelada de drogas. 3 pessoas são presas em São Luís, no Maranhão, acusadas de tráfico. Traficante preso em Salto, no interior de São Paulo, guardava droga no tronco de uma árvore. No Paraná, a polícia encontra meia tonelada de drogas. 5 manchetes, todas são de hoje. Se você procurar agora à tarde, vai encontrar muitas outras novas notícias envolvendo o tráfico e o uso de drogas no Brasil. Uma realidade assustadora. Um problema de saúde pública, de educação, de informação. As drogas invadiram os lares brasileiros e vêm tirando a paz de famílias inteiras. A fase da adolescência é a mais temida pelos pais. Mas especialistas garantem que há sim formas de ajudar os filhos dentro de casa. Diálogo e prevenção são o foco dessa luta. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Estamos agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí na França, em Portugal, nos Estados Unidos. Muito obrigada pela audiência, pela Record Internacional. E olha, um estudo divulgado pela ONU aponta que 5% da população mundial, ou seja, 230 milhões de pessoas, usaram drogas ilícitas ao menos uma vez em 2010. De acordo com os dados que fazem parte do relatório mundial sobre drogas, há uma expansão do mercado de cocaína em alguns países da América do Sul. Uma situação que já é realidade no Brasil. Segundo o documento, 13% dos usuários de drogas têm problemas de dependência. Na América do Sul, a cocaína é a droga mais citada pelos dependentes que procuram tratamento. Mas a maconha ainda é a droga mais consumida. No Brasil, 80% da droga entra pela fronteira com o Paraguai. O restante é produzido dentro do país. O relatório elogia a ocupação das comunidades do Rio e o trabalho das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. Segundo a ONU, elas são uma resposta eficaz do governo contra o avanço do tráfico de drogas. O policiamento comunitário também tem sido utilizado com muito êxito na construção de uma relação de confiança entre a população local. Apesar de não ter recebido dados sobre o consumo de crack no Brasil, a ONU também destaca o treinamento de profissionais para lidar com dependentes e familiares. O tratamento é feito em locais como este, chamados de CAPs. São 1.700 espalhados pelo país e o governo promete criar outros 1.500 até 2014. Então, para falar sobre como lidar com as drogas e conversar com os filhos, eu recebo a psicóloga da Unifesp, Marília Castelo Branco, e o jornalista e autor do livro Almanaque das Drogas, Tarso Araújo. Também está com a gente a repórter de saúde do portal R7, Fabiana Grillo. Muito obrigada pela presença. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que falar de drogas é uma coisa que deveria ser mais comum, né? Principalmente dentro dos lares, e é muito difícil ainda. A gente vê muita barreira para se abordar isso com os filhos ou até mesmo nas escolas, né? Por conta do preconceito e do medo de falar de drogas, né? Os pais estão pouco preparados ainda para lidar com esse problema. Eu começo com a Marília. Olha, eu acho que o que existe principalmente é uma grande falta de informação ou de informação desencontrada, né? E que muitas vezes tem mais a ver com a opinião, com o medo que as pessoas têm do que, de fato, né, com o que a gente quer e o que a gente precisa saber. Até acho muito interessante o trabalho do Tarso, né, de fazer um livro com tanta quantidade de informações. Que é isso esse é muito livro importante. Aqui. Isso. Vou mostrar para vocês esse Almanaque das Drogas. Mostrando aqui para a câmera 2, por favor. Que é um livro bem grande, ó, dá para ver que tem bastante, uma abordagem bem histórica, né, com todas as informações das drogas lícitas e ilícitas, né, e traz aqui um conteúdo de informação, que é o que a Marília está falando que está faltando aí. O que você acha quando o assunto é droga e quando o assunto é pai conversando com o filho? Aposto que você fez uma pesquisa muito extensa para fazer um livro desse, conversou com muita gente. Sim, eu concordo plenamente com a Marília de que, infelizmente, as poucas conversas que existem dentro de casa sobre drogas, elas são muito mais balizadas por opiniões e preconceitos, muitas vezes, né? Questões morais, religiosas que influenciaram esses pais durante toda a formação deles, são muito mais balizadas por esse tipo de opinião do que por uma informação mais pragmática e séria, até porque esses pais, eles têm muito pouco acesso à informação.
Eu acho que hoje em dia o jovem, até pela familiaridade que ele tem com a internet, ele tem condição de se informar sobre drogas melhor do que os pais. Então, o pai que quer conversar sobre drogas de igual para igual com o filho, e esse tem sempre que ter seu plano da conversa, né, bem horizontal. Primeira coisa que ele tem que, a primeira atitude que ele tem que tomar, eu acho que é se informar muito bem sobre drogas, até para que o filho dele respeite o que ele vai falar, né? Se informar sobre o tipo da droga, o efeito daquela droga ou no comportamento, que tipo de informação o pai tem que buscar? Acho que é sobre tudo, né? Vamos supor, o teu filho está tendo uma direção perigosa. Seu filho sai para dirigir por aí e você está preocupado com a maneira como ele está dirigindo. Se você não sabe o que é um carro, o que é a lei de trânsito, se você não sabe o que é o papel do sinal de uma faixa de pedestre, como é que você vai dialogar com ele? Você tem que partir do básico mesmo, você tem que saber o que é a droga, que maconha é uma planta, que cocaína é um pó que vem de uma planta, você tem que saber o que é a droga, você tem que saber o que é o efeito, o que ela pode causar. Eu acho que você tem que saber muita coisa. Assim. Como que é feito o uso dessa droga, né? E quais as dicas, por exemplo, para os pais, para eles identificarem que os filhos estão usando a droga? Acho que é importante o que você falou, a gente precisa estar muito atento, que talvez além de você conhecer as drogas, as substâncias, a gente precisa entender a relação que as pessoas estabelecem com as substâncias, que o problema não está nelas em si, está na relação que a gente estabelece. Então, um pai que tem um bom contato, que está atento, que conversa com o seu filho, que tem uma proximidade normal, né, que um pai tem com o filho, em geral, ele está preparado para perceber se está acontecendo alguma coisa diferente, né, se o filho está com um comportamento alterado, está andando com uma turma diferente ou que corre riscos, né, que faz um uso perigoso. Acho que isso é uma coisa da... Eu diria assim que a principal estratégia para você saber se o seu filho está usando drogas é você conversar com ele. Não só sobre isso, conversar com ele normalmente, sobre tudo, você está próximo dele, você saber o que é o dia a dia dele, quem são os amigos, o que tipo de coisa que ele faz. Um pai que está minimamente próximo dos seus filhos vai perceber qualquer tipo de coisa que saia do normal, da rotina. Dizer, esse é um bom comunicação, ponto, né? O segredo, exatamente, o segredo da relação pai e filho é proximidade, percepção daquele lugar. E não só para identificar problemas ligados ao uso de drogas, para identificar problemas ligados à depressão, a problemas de estudo na escola, de falta de atenção, de relacionamento, sabe? Até de dor de cotovelo, sabe? Claro. Está mais próximo da criança, sim, ou do adolescente. Agora, você falou, é falar de tudo, é falar sem mistérios, é ter essa proximidade. Isso ao longo da vida, da adolescência, ou quando identificar que a pessoa está um pouco diferente, e aí abordar o tema drogas? Porque você tem a impressão que os pais fazem muito cerco, vamos falar de drogas, vamos sentar e falar de drogas. Não dá para ser uma coisa mais natural, mais rotineira? Sim. Sem parecer que... O filho nem precisa estar usando droga, ele pode não estar usando nenhuma droga, né? Espera-se que não use, mas não é mais fácil? Pois é, eu acho que existe um tabu muito grande em torno do uso de drogas. Apesar de você frequentemente sentar na mesa de jantar com seu filho e beber vinho, beber cerveja, eventualmente até ficar bêbado em casa ou numa festa, existe muito tabu, os pais têm muito receio de tocar no assunto drogas, porque muita gente pensa equivocadamente que falar sobre drogas é incentivar o uso de drogas de alguma maneira. Isso é um grande equívoco, né? Permitir, ser permissivo, não é isso. Você falar de drogas não quer dizer que você está sendo tolerante com esse tipo de comportamento, né? Ao contrário, quer dizer que você se preocupa com ele para começo de conversa. E os pais, talvez até por conta dessa falta de informação, né, Marília, que eles têm sobre o que é droga, eles se sentem muito inseguros para falar sobre o assunto. Eu acho que eles têm que tomar coragem e, mesmo sem a informação que eles tenham, tocar no assunto. E aí, filho, pô, você foi na festinha ontem? Pô, legal, e aí, como é que foi lá? Vocês beberam? Bebeu muito? Bebeu? E teve alguma outra droga lá? Conversa mesmo, deixa o garoto falar. Não no sentido punição, né? Claro, se você chegar para falar sobre isso, só quando houver algum sinal de problema, o problema já está acontecendo na comunicação de vocês. Você já não está acompanhando, você já tem uma defasagem em relação ao garoto. Agora, se você está sempre falando sobre isso, você deixa inclusive o jovem mais à vontade para falar quando ele não se sentir à vontade com uma situação que ele passou. Às vezes ele vai para a festa, ele mesmo fica preocupado que um amigo fumou maconha ou que estavam fumando maconha por ali. E às vezes ele quer conversar, né? Falar, poxa, mas
meu amigo usou, e aí? Puta, será que eu tenho que usar? Será que é normal usar? Se isso não é tabu dentro de casa, é super natural que ele chegue no dia seguinte e converse com a mãe. Pô, mãe, ontem um amigo meu chegou lá, ou da festa, ou da escola, pô, o garoto, o meu colega saiu da aula e eu vi que ele estava não sei aonde, ali atrás do colégio, fumando. Ele mesmo vai tomar a iniciativa de conversar com o pai, se isso não for um tabu dentro de casa. Se ele tiver liberdade para isso. Ou até falar assim, olha, eu vi o meu amigo fumando um cigarro de maconha e eu achei natural, achei normal. Ele também pode ter essa reação. E o pai e a mãe ter a abertura. Independente dele estar preocupado ou não, ele vai ter o desprendimento necessário para conversar com o pai. E é isso que permite ao pai acompanhar de perto onde o filho está e o que ele está fazendo. E você que atende um monte de gente lá, é mais ou menos nesse sentido aí? Você percebe que os pais têm pouca informação e os filhos se sentem constrangidos de falar sobre isso? Os pais têm muito pouca informação, chegam muito aflitos, muito angustiados, eles têm muito medo, né? Tem uma campanha, assim, às vezes meio terrorista, e com desconhecimento, primeiro assim, do que é droga, né? Porque a gente fala droga, a pessoa fala maconha, cocaína e crack. Sem levar em conta que drogas são todas essas substâncias que alteram o funcionamento do seu sistema nervoso. Então, começar pelo café e as 3 drogas que são as mais usadas, que causam maiores problemas no nosso país, que são um grande problema de saúde pública, são o álcool. Primeiro o álcool, depois o tabaco, são lícito, e os inalantes, que embora os adolescentes façam um uso que não é o uso esperado, o uso para que isso fabricado, elas também são lícitas, porque são os solventes, se usava muito uma época cola de sapateiro, esmalte. De fácil acesso, você consegue comprar. A pesquisa lá até da sua universidade, a Unifesp, da Zilá e da Regina Noto, não sei se você conhece eles, identificou que a idade de início mais precoce para o uso de drogas, ali entre 11 e 12 anos, é para o uso de inalantes, né? E as primeiras drogas que eles usam são das mães. É acetona, é fluido de isqueiro. Acho que o esmalte também. É thinner, solvente, tudo isso tem em casa. Em casa, de fácil acesso, né? Então aí que a gente entra num ponto que eu acho importante falar no programa, que é... Quando a gente fala de droga, os pais estão muito amedrontados, muito assustados, né? Pensando muito na consequência. E a gente não aborda muito o ponto inicial para o uso de drogas, que é o prazer imediato que ela proporciona. É muita hipocrisia falar de droga e não falar que as pessoas usam droga porque dá prazer usar a droga, né? Essa que é... Senão não seria tão interessante, né? Isso é difícil de ser incorporado e aceitado pelos pais? Os pais têm dificuldade de entender e aceitar isso? Olha, as pessoas primeiro, as pessoas, todos nós, né? Falo dos pais, da gente que está aqui. Primeiro, a gente precisa olhar para a nossa relação com essas substâncias. Porque todos nós procuramos alguma coisa, né? Tem a música dos Titãs que fala, a gente quer prazer para aliviar a dor. Não é fácil ser gente e, no caso do adolescente, não é fácil crescer. É muito difícil crescer e se deparar com os nossos limites, o nosso vazio. A gente tem que parar e olhar como é que eu uso o remedinho, como é que eu bebo, sabe? Eu faço um uso saudável de bebida ou eu chego em casa e falo, estou tão estressado, tão cansada, eu preciso tomar um uísque. Eu acho que primeiro a gente tem que olhar para a gente, né? Não tem um papel também da escola importante? Porque a gente está falando bastante dos pais. A escola também não tem um papel fundamental. E uma outra coisa que agora me veio, a gente imagina que as drogas, elas só atingem a classe de baixa renda. E não que hoje, pelo contrário, as drogas estão em todas as camadas sociais. A abordagem terapêutica é diferente, porque um adolescente de baixa renda, ele usa por alguns motivos, às vezes está morando na rua, enfim. Enquanto que a classe alta, média alta, está usando na balada, para diversão, prazer, como vocês disseram. Como que é essa abordagem terapêutica? A gente pensando as várias classes sociais, tirando quem está numa miséria, que usa para não sentir a fome, o pessoal de todas as classes médias do Brasil usa para procurar prazer, para aliviar a dor. Essa busca do prazer. Você vai... o adolescente de uma classe social vai usar uma coisa um pouquinho diferente. Tem a turma que usa êxtase, tem a turma que usa cocaína. Né? A classe C
para baixo, a molecada usa muita cocaína. Só fazer um parêntese, na verdade, uma pesquisa da Secretaria Nacional de Drogas, publicada em 2010, no final de 2010, com dados do mesmo ano, mostrou, na verdade, que ela fez, o uso de drogas por crianças em idade escolar é maior na rede particular do que na pública. Ou seja, pessoas que teriam um acesso maior à renda. É cada vez maior, gente, o número de dependentes das drogas no Brasil, que é o que a gente está falando aqui. A conclusão é de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. O estudo mostra que a dependência começa muito cedo, como acabou de falar o Tarso. Vamos ver. É um número alarmante. O Brasil tem hoje quase 3 milhões de usuários de drogas, quase 300 mil deles adolescentes. Gente que usou principalmente cocaína e crack nos últimos 12 meses. Quem já fez parte deste universo conhece bem os estragos. Acaba com tudo que está do lado da pessoa. Seu valor principal é o uso dela, Aos 37 anos, este homem perdeu mais da metade da vida para as drogas. Há 9 meses não usa nada e tenta ajudar outros viciados. Antigamente as pessoas usavam mais escondido, hoje não, tá tudo escancarado, porta de colégio, boate, danceteria. O Brasil é um dos países onde o uso de cocaína mais cresce, responde por 20% do consumo no planeta. O levantamento revela ainda que o Brasil ocupa uma posição mundial nada invejável em relação às drogas. O país é o segundo maior consumidor de cocaína, atrás apenas dos Estados Unidos. E pior do que isso, é o maior em consumo de crack. O motivo está na proximidade com a Bolívia, Peru e Colômbia, grandes produtores de drogas. Se você não criar um sistema de diminuir essa oferta dessa cocaína tão fácil e tão barata, nós vamos continuar enxugando o gelo e tendo que tratar essas pessoas e muitas vezes enterrar essas pessoas. Então, é uma questão polêmica, né, ainda em torno da descriminalização ou não. Você queria fazer um comentário? Queria só pontuar uma informação que foi dada nessa reportagem agora, nesse momento editado, é que a reportagem repete uma informação que tem sido veiculada pela grande imprensa o tempo todo, de que o Brasil é o segundo maior consumidor de crack, o primeiro maior consumidor de crack e o segundo maior de cocaína do mundo. É preciso lembrar que a gente está nessa colocação porque a gente tem uma população gigantesca. 194 milhões de brasileiros, perfeito. E que é claro que é um problema sério, é um problema grave, é preciso tomar providências, mas a gente tem vizinhos, Chile e Argentina, né, porque se coloca o tempo todo como se o Brasil fosse o país que mais consome drogas na América Latina, mas na verdade isso é em valores absolutos e isso é consequência da nossa população. Perfeito. Argentina e Chile são nossos vizinhos e tem um percentual de usuários de cocaína e de paco, como eles chamam lá, que é o crack, maior do que o nosso, tá? Quando a gente está falando de uso de droga, a gente está falando de orientação dos filhos, né? Como que os pais podem conversar com os filhos, como que os pais podem ajudar os filhos a entender melhor sobre a relação que eles têm com a droga e o consumo da droga. Me dá a impressão que a gente está falando de um consumo e não ainda de uma dependência da droga. Quando o pai e a mãe percebem que o filho chegou num estágio de dependência da droga, de não é mais aquela situação de usar para diversão, por prazer, numa festa, chegou num ponto que é realmente uma questão de dependência. Eu acho que existem vários estágios da relação da pessoa com droga, né? Isso, aliás, é uma coisa que a nossa lei falha em reconhecer. Para a lei brasileira só existe abstinente ou dependente. Não existe usuário ocasional. Existe uma grande parcela de pessoas que usa droga eventualmente e tem uma relação que não necessariamente é problemática. Só o PS é igual ao álcool, né? Porque ou eu sou alcoólatra ou não bebo. Eu não posso ser aquela que bebe socialmente. Tem uma série de pessoas que bebe álcool sem ter problemas por causa disso. Claro, né? perfeito. E tem algumas pessoas que estão... Aliás, o álcool é ótimo para a gente tomar como exemplo isso. Tem a pessoa que bebe álcool uma vez ou outra quando sai com os amigos. Tem pessoas que bebem álcool toda sexta-feira, isso não é um problema, embora ela possa correr alguns riscos na hora de voltar para casa. Certo. E tem algumas pessoas que ficam no limiar ali entre esse uso ocasional e o uso e a dependência propriamente dita, que é quando a pessoa já está abusando, ela usa muitas vezes por semana. Então tem vários estágios. Eu acho que o pai primeiro tem que reconhecer que existe essa variedade de estágios. Agora, se ele está, como a gente falou no começo, acompanhando de perto a evolução do filho e a relação que ele tem com uma ou outra droga, seja o tabaco, seja a cerveja, seja a maconha, ele vai poder intervir melhor na hora que for necessário. Até na busca de uma ajuda de um especialista. Às vezes a primeira ajuda que vem
é do próprio pai, né? Da conversa. Ok. Filho, pô, será que você não está usando demais? Às vezes isso é o suficiente para ele ali, numa boa, de igual para igual, fazer o filho prestar atenção que aquilo pode virar um problema. A gente vai continuar esse bate-papo logo depois do intervalo, mas antes eu vou dar um espacinho para Fabiana Grillo, que é a nossa repórter de saúde do Portal R7, falar um pouquinho sobre o destaque do portal de saúde lá do R7. Vamos lá, Fabiana. Bom, como hoje o assunto aqui no N-Blogs são as drogas, no R7 a gente tem uma matéria importante, que é um estudo americano que diz que usuários de maconha homens têm mais chances de desenvolver o câncer de testículo. Uma outra matéria também muito importante, e acho que é de interesse aí das atuais e futuras mamães, é que crianças, né, bebês recém-nascidos que têm infecções virais, gripes, por exemplo, eles têm mais chances de desenvolver um quadro de asma na fase adulta. Então, uma notícia super importante que pode ser prevenida, basta adotar aí os métodos preventivos. Acesse o site r7.com/saúde e leia essas e muitas outras notícias de hoje. Tá aí o recado da Fabiana. Antes do break, a gente estava falando sobre o uso, o abuso e a dependência de drogas, o Tarso estava explicando. Queria que você continuasse esse debate, Marília, por favor. Então, acho que o Tarso deixou bem claro nessa questão do uso, que a droga em si ela não é boa nem má. O que vai ser bom ou mal é o uso que as pessoas, o modo que as pessoas usam. E a gente tem, então, além dessa forma do simples uso, a gente tem dois critérios para avaliar, né? Um é o uso abusivo. E o uso abusivo é muito simples, é todo uso que coloca em risco a pessoa que está usando ou outras pessoas. Beber e dirigir, por exemplo, é abuso de álcool, é um uso abusivo de álcool. Beber e operar uma máquina... Mesmo que não for alcoólatra, ele está fazendo uso abusivo. É um uso abusivo. É um ótimo exemplo, inclusive, porque é uma droga lícita, né? E o risco, por exemplo, de você desenvolver uma dependência. Tudo isso é um uso abusivo, de machucar alguém, de se machucar, usar e beber, a menina que bebe, cai, o risco de sofrer uma violência sexual, o risco de gravidez precoce e tudo mais. Isso é risco. Dependência é outra coisa, e é muito simples. Dependência é não conseguir não usar. E nesse caso tem que ter intervenção terapêutica? No abuso, a gente também preconiza que haja uma intervenção terapêutica, sim, que se procure pelo menos uma informação, né? O garoto está bebendo, chega enchendo a cara, chega bêbado, chega embriagado direto, você percebe que ele está fumando maconha em casa direto para ir para a escola, tudo mais. Tudo isso vale a pena fazer uma intervenção, entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está usando como um remédio, a pessoa usa porque ela tem uma depressão, um transtorno ansioso, ou um déficit de atenção. Tem vários motivos, o adolescente, que ele faz esse uso. Para substituir, para colocar em um outro lugar, é isso? E como uma solução para um problema que vem antes, né, Marília? Sim, certamente. E a imensa maioria dos adolescentes, o que eles fazem é uso abusivo. Eles ainda não estão num quadro de dependência. Eles estão no risco para ficar dependente, se ele faz um uso abusivo. E esse uso abusivo, muitas vezes, é falta pura e simples de uma informação, né? Eu acredito, assim, que mais cedo você falou, antes do anúncio, sobre a questão das escolas, o papel das escolas. Eu sinto que faz muita falta haver uma educação sobre drogas nas escolas. Porque eu tenho a impressão de que, assim, os nossos jovens não são suicidas, sabe? Por mais que eles sejam dados a correr certos riscos nessa época, que eles gostem de contestar autoridades e valores, eles não querem se matar nem se expor ao risco de uma dependência química, que é uma coisa que, se eles soubessem o quanto é grave e o potencial que cada substância tem de causar dependência, eu acho que eles iam ser um pouquinho mais prudentes. E aí, talvez, conseguir fazer um uso diferente, se é que vai usar a droga, fazer um uso diferente da droga, ter uma outra relação, uma relação de consumo que pode ser uma relação com dinheiro, com qualquer outro tipo de coisa, é como você se relaciona com a droga, né? E eles mesmos perceberem esse tipo de padrão de uso que ela está comentando, do abuso, por exemplo, que é aquele que precede a dependência, ele mesmo é capaz de identificar que ele está abusando. Eu acho que esse programa foi muito construtivo e importante para quem está em casa, entender as diferenças entre o uso, o abuso e a dependência das drogas e como acessar esse tema dentro de casa e no convívio com os seus filhos. Aproxime-se dos seus filhos, tente encontrar uma brecha para ser mais próxima deles e conversar muito mais dentro de casa para assim facilitar a relação de vocês e, quem sabe, evitar, prevenir o uso de drogas e da dependência de drogas dentro de casa. O N-Blog de hoje vai ficando por
por aqui. Infelizmente o tempo terminou, mas eu agradeço muito a Marília e ao Tarso e a Fabiana pela presença. Muito obrigada. Quem quiser rever esse programa, rever as dicas, acesse ao portal R7, r7.com/Record News.